Fala, meu povo, John MacArthur fala algo muito interessante sobre a teologia da prosperidade e eu quero compartilhar nesse vídeo com você, certo? Bom, hoje tá assim, tá tudo no improviso, balançando. Por quê? Porque vou te contar o que aconteceu. Meu computador acabou de dar problema, eu estou já no processo para restauração do sistema, de tudo, mas esse processo demora. Então vai demorar ainda para o meu computador ficar pronto e eu fiz um compromisso contigo de colocar um vídeo aqui de teologia todo dia durante 30 dias. Então estou eu aqui honrando o meu compromisso. Estou gravando no celular, por quê? Porque no meu computador eu consigo usar um microfone que ele bloqueia bastante dos ruídos que eu tenho lá em torno do local onde eu gravo, inclusive a igreja que está ensaiando lá hoje, né? E é do lado de casa a igreja. Então, assim, eu tive que pegar o carro, sair, vir para um local aqui um pouco mais silencioso, né? Acredito que, espero que você esteja me ouvindo bem. Fechei tudo aqui, passam os carros, os barulhos do carro ali, mas eu acho que vai dar para você me ouvir bem. E aí, o que acontece? Eu tenho no meu Kindle alguns livros lá do John MacArthur, que é um autor maravilhoso, né? Escreve muito bem, é um ótimo teólogo, um dos maiores teólogos da atualidade. E um dos livros dele é o livro chamado Fogo Estranho. Fogo Estranho. Nesse livro ele fala sobre como o Espírito Santo acaba sendo distorcida a doutrina do Espírito Santo, que a gente chama na teologia de pneumatologia. Ela acaba sendo distorcida em muitos lugares, não é, por muitos pastores. E aí, uma das distorções da doutrina do Espírito Santo diz respeito a promessas que se faz, dizendo que Deus e o Espírito Santo vai agir na vida financeira do indivíduo, do cidadão, do membro, mediante a contribuição financeira que ele faz, o que é, obviamente, uma grande mentira. Então, como sempre, eu costumo compartilhar contigo aqui na tela o texto, não é verdade? E aí eu vou falando e vai aparecendo o texto aí para você na tela e é bom você me ouvir e poder ir lendo se você quiser também, né? Fica mais fácil ainda o processo de aprendizado. Como que eu estou sem o meu computador, estou na tela do celular, então infelizmente eu não vou conseguir mostrar aí na tela para você o texto do livro Fogo Estranho do John MacArthur. Ele está aqui, ó, no meu Kindle, tá vendo? E a minha intenção era compartilhar com você na tela do computador esse livro, os trechos que eu separei do livro aqui para a gente poder comentar, né? Que o John MacArthur fala sobre a teologia da prosperidade. Então não vai dar para eu colocar o texto na tela para você, mas eu vou lendo aqui e vou comentando aí, tá bom? Fechado? Não se esqueça, nós estamos no desafio 30 dias de teologia e você precisa fazer o quê? Você precisa anotar as 3 palavras-chave que eu vou te falar. A primeira, anote já aí, é prosperidade. Prosperidade. Você precisa anotar as palavras e me enviar através do link que vai estar debaixo desse vídeo. E aí quem está participando, aí eu vou saber que você cumpriu o desafio hoje, ou seja, assistiu o vídeo inteiro, porque você vai falar as 3 palavras-chave que eu vou te falar ao longo desse vídeo, no decorrer desse vídeo. Se você falar as 3 palavras-chave, mandar para mim, eu sei que você assistiu o vídeo até o final e cumpriu o desafio de hoje. Quem cumpre o desafio está recebendo aí um material muito especial, vários PDFs, e-books, várias coisas aí só para quem cumpre o desafio, além de obter muito conhecimento. Bora lá então? Vem comigo! Fora que tá balançando aqui, né? Ó. Mas vamos lá, vamos que vamos. O importante é a gente continuar, a gente prosseguir no nosso desafio. Então é o seguinte, ele diz assim, no livro dele, sobre o livro dele sobre como que chama mesmo? Ih, fugiu o nome, porque eu tô em mente aqui o Caos Carismático, mas esse livro aqui que ele lançou primeiro, né, me parece aí, é o livro Fogo Estranho. Fogo Estranho, tá bom? Ele fala assim, ó, para as centenas de milhões de pessoas que abraçam o evangelho da prosperidade, o Espírito Santo é relegado a um poder quase mágico. É o que eu falei com vocês aqui no início do vídeo, né? Então as pessoas que abraçam a teologia da prosperidade, para elas o Espírito Santo é um poder mágico.
pelo qual o sucesso e a prosperidade são alcançadas. Então, o que é o Espírito Santo para a teologia da prosperidade? É tipo uma varinha de condão, né? Eles usam o Espírito Santo para poder alcançar tudo aquilo o que eles querem. Ao cristão é ordenado usar Deus, enquanto a verdade do cristianismo bíblico diz exatamente o contrário. Qual que é o contrário de usar Deus? O contrário de usar Deus é ser usado por Deus, não é verdade? A teologia da prosperidade vê o Espírito Santo como um poder a ser colocado em uso quando o cristão quiser. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa que capacita o crente a fazer a vontade de Deus. Eu sempre falo isso com vocês aqui, né? Também falo lá no Método Teologia Descomplicada. A gente estuda uma matéria chamada pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E uma das coisas que eu mais enfatizo é a pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós nos relacionamos com ele. Ele não é uma força. Como para as testemunhas de Jeová, por exemplo, o Espírito Santo é uma força, é a energia de Deus meramente, não é um ser pessoal. Mas, como os vídeos anteriores onde eu falei aqui sobre os atributos de Deus, o ser de Deus, né, teontologia, o Espírito Santo, ele tem pensamento, sentimento, vontade, não entristeçais o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo tem, por exemplo, sentimento, significa que ele é uma pessoa. As águas são poderosas. Não é? O mar, as águas, quando chove, as enchentes, você vê o poder das águas. Mas as águas são uma força impessoal, né? Ela não é uma pessoa, ela não se entristece. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas a teologia da prosperidade, a pneumatologia deles, né? Ou seja, o entendimento deles sobre o Espírito Santo, acaba reduzindo o Espírito Santo a uma coisa, né? A uma coisa. Há uma energia, uma varinha de condão. O Espírito Santo é só um meio de eles alcançarem as suas barganhas com Deus, como diz o John MacArthur aqui nesse livro, Fogo Estranho. Eloquentes televangelistas, corajosamente, televangelistas, né, são aqueles evangelistas que aparecem na televisão. Hoje eles estão muito também na internet, mas você sabe bem quem são, né? A gente viu aí e ainda vê no Brasil, nas televisões, os canais abertos especialmente, muitos televangelistas da prosperidade falarem, né? Ó, prometem saúde interminável. Se você está doente, é só pôr a mão e falar, vai embora, né? E como num passe de mágicas, o mal vai embora. Médico é bobeira, não precisa, né? De acordo com a ideia deles. A riqueza para todos os que têm fé suficiente. E o mais importante a todos os que enviam o seu... É o mais importante, né? Não, e o mais importante a todos que enviam o seu dinheiro. Programa após programa, as pessoas são incentivadas a plantar uma semente. Teve aqui no Brasil, há um tempo atrás, um grande televangelista que trouxe lá da América, né, um famoso pastor lá da prosperidade financeira, com essa história de semente. A gente viu muitas igrejas com esse pensamento aí, não é? Você tem que plantar a semente que você planta é o seu recurso financeiro, é o seu dinheiro que você dá lá na igreja, né, com o intuito de receber de volta. Só que Deus não te prometeu nada disso. Quem está prometendo são esses líderes, não é? E as pessoas se decepcionam, às vezes, com Deus. Deus vai te dar, e Deus está lá falando, eu não estou falando que eu vou dar nada. Aí o John MacArthur, nesse livro aqui, Fogo Estranho, ele cita um pastor americano lá, porque essas coisas vêm importadas pra gente, tá? Muito da América. Né? A teologia da prosperidade aqui no Brasil bombou há um tempo atrás. Hoje em dia deu uma decaída de novo, está sendo substituída aos poucos aí pela teologia do coach, a autoajuda. Mas assim, ela teve o seu ápice, né, no Brasil. Ainda tem muitas igrejas que apregoam, muitos louvores, muitas pregações que ensinam a teologia da prosperidade. E ela não é algo que surgiu no Brasil. Como a maioria das coisas, ela veio importada dos Estados Unidos, começou lá também. E aí tem um pastor evangélico aí no Brasil, muito conhecido na televisão, até no meio político, né, muito famoso, que ele criticava a teologia da prosperidade, mas
de um tempo para cá, ele começou a pregar a teologia da prosperidade e chegou a trazer esses pastores hereges dos Estados Unidos aqui no Brasil para poder pregar essa heresia, não é, para fortalecer essa distorção do evangelho. Aí o John MacArthur, aqui no livro Fogo Estranho, ele cita esse pastor lá americano, né, um pastor americano, que fala: doe integralmente esperando o retorno glorioso que Jesus prometeu. Jesus não prometeu retorno nenhum financeiro. Não é barganha com Deus. É quando você contribui com o reino de Deus, quando você entende que seus recursos financeiros são um meio de cultuar a Deus, quando você oferta a Deus, não é? Você não faz isso esperando receber nada em troca. Nós contribuímos financeiramente, devemos contribuir financeiramente com a nossa comunidade de fé, porque ela tem necessidades, não é? Também financeiras, e também porque é uma forma de cultuarmos a Deus. Em segundo lugar, nós cultuamos a Deus com as nossas finanças também, reconhecendo que foi Ele quem nos deu, não é? Em terceiro lugar, é uma forma de você demonstrar que você não é avarento, que o seu Deus não é o dinheiro. Que tem crente avarento, tem crente que ama o dinheiro demais, e ele usa como justificativa a teologia da prosperidade. Eu não contribuo nunca na igreja, não. Eu prefiro guardar meu dinheiro para mim mesmo porque eu sou contra a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é o ensino de que Deus prometeu te prosperar mediante a sua contribuição financeira, o que não é verdade. Deus não prometeu prosperar você mediante a sua contribuição financeira, né? A gente não tem uma promessa de prosperidade. É claro que Deus pode, sim, e muitas das vezes Deus abençoa a nossa vida financeira e Deus se agrada de quem dá com alegria, mas não tem uma regra, né? Eu dou tanto e Deus me dá tanto, né? Eu invisto tanto e retorna tanto, como se fosse bolsa de valores, sei lá, alguma coisa assim, algum investimento financeiro. Não é isso, obviamente, né? E aí, o John MacArthur continua citando esse pastor que fala assim, ó: nomeie sua semente. Essa história de semente aí, né? Você ouve muito aqui no Brasil, você conhece bem, né? Também, sabe agora de onde veio. Nomeie sua semente. Qual que é o nome da sua semente? Sair da dívida? Então dê esse nome para ela, o que você quer. É um trabalho? Então chame a sua semente de trabalho. É uma casa? Chame a sua semente de casa. É um marido? Chame a sua semente de marido. É uma esposa? Chame a sua semente de esposa, ou qualquer coisa que você deseja. Ele diz: sei que os preços do gás e de tudo que mais estão muito altos, mas lembre das palavras de Jesus: dai e será dado, né? Então, assim, você tem aqui uma ideia, um pensamento que é completamente contrário à Escritura, não é? Mas que, obviamente, como toda heresia, como todo pensamento contrário à Escritura, ele tenta buscar aí bases bíblicas, né, para isso. Então, pessoal, eu vou citar aqui a segunda palavra-chave, né? Não falei ainda. A segunda palavra-chave é prosperidade. A primeira foi prosperidade, né? Então deixa eu ver aqui. Ele citou gás, então a segunda palavra-chave é gás, né? G-A-S, gás com S, tá bom? E por fim, ele faz uma citação que é a seguinte: os espectadores enviaram bilhões de dólares, e quando não há retorno sobre o investimento, Deus é o único responsabilizado. Olha que engraçado. Quando você aperta esses pastores, pregadores que pregam a teologia da prosperidade, alguém chega e fala assim: aqui, eu investi tanto, eu dei meu carro, mas eu não recebi nada em troca. Eles falam assim: ó, meu filho, vai falar com Deus. Nessa hora você vai falar com Deus, né? Vai falar com Deus. Ou então fala assim: é porque você não teve fé suficiente. Se você tivesse posto a sua fé em ação, você teria recebido. É porque no fundo você duvidou. Por isso você não recebeu. Essa é a nossa terceira palavra-chave: duvidou. Tá certo? Mas a verdade é que Deus nunca prometeu prosperidade financeira para ninguém. Cristãos podem prosperar? Pode acontecer. Pode acontecer de cristãos se tornarem ricos, milionários? Pode acontecer.
Deus pode dar recursos financeiros, bênçãos financeiras? Claro que Ele pode. Eu fiz um outro vídeo sobre a teologia da prosperidade, é sobre 6 verdades que a teologia da prosperidade fala. Ela mistura mentiras com verdades. O link vai estar aqui embaixo na descrição para você. E também eu vou ver se eu consigo colocar no final desse vídeo. Qualquer coisa é só você clicar em cima que você vai conseguir ver o vídeo. Então é claro que Deus pode prosperar financeiramente, mas tem uma regra. É um mandamento, é uma promessa que Deus falou que todo cristão vai ser próspero se ele fizer alguma coisa? Não, Deus não fez essa promessa. Isso está no campo da soberania de Deus. Se for da vontade soberana de Deus prosperar você, Ele pode fazer você ficar milionário. Agora, se não for, pode ser que você viva sua vida inteira pobre e morra assim, tendo o pão que comer, que Deus não vai deixar faltar para você, mas sem ser um homem, uma mulher rico, cheio de recursos. Isso pode acontecer. Tá certo? Chegamos ao final, eu fiquei preocupado aqui no final do vídeo, um caminhão parou aqui na minha frente, já vinha dando ré, eu falei assim, meu pai do céu, daqui a pouco me esbarra aqui, como é que eu vou fazer? Ou eu paro o vídeo, ou eu falo, e não parei, mas graças a Deus não aconteceu nada aqui, não é? Deu para concluir o vídeo, espero que você tenha gostado, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você aprendeu com esse vídeo. Compartilhe com mais alguém esse vídeo, alguém que você sabe que precisa ouvir. E se você quer saber mais algum assunto, mais alguma coisa sobre a teologia da prosperidade, ou talvez aí sobre o Espírito Santo, que eu comecei falando no final, né? No início, tá vendo? Já estou até confundindo aqui as palavras. Comecei falando no início aí, né? Nesse livro Fogo Estranho, John MacArthur fala bastante sobre a questão da relação do Espírito Santo, como tem sido distorcido. Se você quiser, eu posso falar sobre isso também. É você que manda. É só você escrever aí o que você quer, que eu posso gravar conteúdos para você sobre o assunto que você pedir aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo. Quando? Amanhã. Amanhã tem mais. Não sei como. Não sei se vai ter que ser aqui de novo, se vai ser em outro lugar. Não sei. Não sei como é que vai ser, mas acredito que o computador já vai estar bom de novo. Se Deus quiser, a gente volta ao normal amanhã. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e o tio Elbert foi. Tchau, fica na paz.